Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. O nosso convidado, Dr. Calil, já se encontra. Vamos esperar o pessoal entrar, esperar um tempinho. Boa noite para quem vai entrando, para quem vai se juntando aqui à nossa live, que está muito especial. Vamos falar um pouco sobre Além do ACLS. Boa noite, doutora Bruna, nossa R1 de Medicina de Emergência. Boa noite, Silvia. Boa noite, doutor Everson, também nosso residente. Grande abraço a todos os residentes de Medicina de Emergência. Boa noite, Felipe. E agora eu vou chamar o nosso convidado, doutor Calil Feitosa. Eu não poderia chamar uma pessoa melhor para falar sobre o tema de hoje, que é Indo Além do ACLS, onde a gente vai discutir muita coisa bacana. E vou chamar o Calil aqui. Esperar ele aceitar. Boa noite, meu amigo Jobert. Boa noite, professor Calil. Tudo beleza, meu querido? Graças a Deus. Boa noite aí, galera que acompanha a Cidade Eletro. Galera que acompanha a Emergence Talks, que está entrando aí. Vamos para frente, né, meu amigo? Aqui, meu parceiro de Emergence Talks. Estivemos juntos lá no Teatro do Humor, do Ceará, falando sobre manejo da via aérea. Foi muito bacana, muito legal mesmo. Próximo e hoje promete, viu, Júlio? Vai discutir um tema também que você particularmente adora. Sou muito suspeito para falar sobre parada cardiorrespiratória. Tá me ouvindo? Né, Júlio? Tô ouvindo perfeito. Suspeito para falar de parada cardiorrespiratória. Deu uma tremidinha aí no teu lado? Deu uma travada, né? Melhorou? O áudio tá bom? Tá dando uma travadazinha esperta aí. No vídeo, é? Deixa eu ver aqui uma coisa. Peraí. Vou sair e vou entrar de novo. Beleza, vai lá. Aproveitar e dizer para os meus cenaristas que quem ainda não conferiu o mnemônico sobre fatores que predispõem delírio, né, o mnemônico também é delírio, né, assim como fatores desencadeantes de delírio, certo? Vamos chamar aqui o Calil de novo para se juntar à nossa live. Enviei aqui a solicitação para ele. Vamos lá, tudo certo? Voltei. Agora vai? Pronto. Agora vai. Sim. Beleza pura. Calilzão, a gente sabe que quando se fala em manejo de PCR, tem poucos no Brasil que nem o senhor, né? Então, eu não poderia chamar uma pessoa melhor para falar a respeito desse tema, certo? Você que fala bastante aí sobre PCR em ritmo não chocável, você que sempre gosta de se perguntar se a gente está abordando a parada cardiorrespiratória da melhor maneira, que é um questionamento que eu acho importantíssimo e é o que a gente tem que falar para a galera em relação a por que a gente está nessa live hoje, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o ACLS. O que você tem a dizer do ACLS? O que você vê de positivo nesse protocolo? O que você já não gosta muito? E por que você se questiona tanto em relação ao manejo da PCR? Aí você já começou de voadora, né, Jobes? Então vamos lá. Você já começou de voadora, né? Uma pergunta aí bem polêmica, né? Não, assim, eu contar, antes de responder isso aí, vou contar uma historinha bem breve, tá? Que quando eu formei, daí fui trabalhar como todo recém-formado pré-hospitalar, né? E eu fiz o primeiro curso de Life Support que eu fiz foi o PHTLS e depois fiz a CLS. Daí o que acontece? Eu achei muito irado a CLS. Essa ideia de protocolar o atendimento, de ter um atendimento organizado na cabeça, achei muito irado. Tanto que meu maior, meu plano de carreira, minha meta de carreira era ser instrutor da CLS. Né? E o que acontece? Quando a gente começa a estudar mais profundamente a ressuscitologia, né, ciência da ressuscitação, você vê que o ACLS é aquele mínimo para você fazer, para você
acertar na maioria dos casos, vamos dizer assim, né? Você não errar na maioria dos casos. Não fazer nada de errado na maioria das vezes. Um segundinho. Tá cortando? Queria saber só da galera se tá travando aí, que aqui pra mim tá dando umas cortadinhas de vez em quando. Tá travando também aqui. Quando eu falo trava por aí também? Tá dando uma... Deve ser minha internet então, né, cara? Deixa eu ver aqui se melhora. Mas agora deu uma melhorada. Deu uma melhorada? Deu uma melhorada. Eu sigo aí. Pronto, Bruna disse que não tá aí, então vamos para frente. Disse que não tá, então o que acontece? Tá tudo certo. Então vamos lá. Então, o que acontece? Quando você começa a estudar ressuscitologia, você vê que o ACLS é o mínimo para você não errar na maioria das vezes, né? E tem que ser assim? Tem, não é uma crítica, né? Porque o que acontece? O ACLS é um protocolo para ser utilizado em Fortaleza, nos Estados Unidos, você precisa reproduzir ele em qualquer canto do mundo, né? Então isso é um ponto forte. O CLS ele tem que ser abrangente, tentar fazer com que as pessoas errem menos no tratamento da parada cardiorrespiratória e das emergências cardiovasculares que ele aborda, das arritmias principalmente, bradiarritmias, taquiarritmias. Então ele foi desenhado para isso. Então isso é um ponto positivo, a meu ver, vamos dizer assim, é um ponto positivo. O ponto negativo, que nós dois somos instrutores do ACLS, né? Nós dois somos instrutores, estaremos juntos esse final de semana fazendo ACLS. Que uma coisa que nós nos preocupamos em passar para o público, que nem todo centro de ACLS, nem todo instrutor se preocupa com isso, é de passar essa realidade, que o ACLS ali é o feijão com arroz, né? É o que você vai bater o centro se você quiser estudar ressuscitologia e tudo. Se você não quiser ser um estudioso do tratamento da parada cardiorrespiratória, seguir o ACLS, você não vai errar na maioria das vezes, né? Mas tem algumas, a gente entende que a parada cardiorrespiratória é algo mais complexo, mais profundo, e tem algumas peculiaridades que se você se prender ao ACLS somente, você vai deixar de oferecer o melhor tratamento possível. Não vai errar, mas vai deixar de oferecer o melhor tratamento possível. Exatamente. Eu acho que o ACLS, ele é razoável, ele é bom em relação ao ritmo chocável, na verdade, né? Sim, ele enfatiza bem a questão da desfibrilação precoce, né, como um dos pilares aí que altera a mortalidade no contexto do manejo da parada, né? Mas ele se embanando um pouco, especialmente em relação à condução dos ritmos não chocáveis, né? Especialmente em relação a achar a causa da parada. Ele menciona as causas reversíveis, mas não há um consenso em relação ao melhor tratamento delas, né? E como você falou, existem alguns aspectos que inclusive a gente vai discutir aqui, né? Que o ACLS deixa passar um pouco, né? E que pode ser providencial para o desfecho favorável do paciente. Mas é isso aí. Queria saber, em relação a você, Carlos, vamos começar a expandir aí o nosso pensamento. O que tu tem a falar para a gente sobre os ritmos chocáveis? Né? A CLS fala em relação a desfibrilar, VTV pulso, né? Em relação à carga máxima, 200 joules. O que você leu aí a mais em relação ao manejo do ritmo chocável? Então, vamos lá. Ritmo chocável, você tem que entender que é um estágio, vamos dizer assim, máximo de arritmia. Eu estou diante de uma arritmia ou totalmente caótica, ou então uma arritmia que até pode ser organizada, no entanto, ela não consegue gerar um débito cardíaco suficiente para gerar o mínimo estado perfusional possível, né? Então, o que acontece? Você tem que entender isso, que eu estou diante de uma arritmia, o estágio mais grave de uma arritmia. Então, o que acontece? Poucas coisas vão alterar a mortalidade. O que vai alterar a desfecho é você reverter essa arritmia, você interromper essa arritmia, na verdade, não reverter. Restabelecer o ritmo sinusal do paciente, né? Então, isso é que vai fazer a diferença. E o ACLS, ele deixa bem claro isso, que o que resolve é a desfibrilação precoce, o mais rápido possível. E hoje já o ACLS já dá mais ênfase a isso.
Na versão anterior, ele ainda esperava se você começou a reanimar, espera os 2 minutos de compressão para poder desfibrilar. Mas é bem claro que a desfibrilação deve ser precoce e o mais rápido possível, né? Então, ele entende porque o que vai resolver é restabelecer o ritmo. O que complica a maioria dos pacientes com ritmos chocáveis, seja FV, TV sem pulso, o que complica é que esses ritmos são rapidamente degeneráveis, né? Ou eles entram num quadro de refratariedade por conta do próprio ritmo elétrico cardíaco. Então, isso é que complica, né? Na grande maioria das vezes, eu costumo dizer, ritmo chocável, quem trata no mundo são não médicos, né? São não médicos que tratam os ritmos chocáveis. Com desfibrilador externo automático, compressão e por aí vai. E é onde faz mais diferença, realmente, né? BLS, suporte essencial de vida de qualidade e desfibrilação precoce, né? Mas quando chega na refratariedade do ritmo não chocável, é aí que a gente tenta estudar o que tem sido estudado hoje no mundo, na ressuscitologia, é que como fazer para interromper essa cadeia arritmogênica, né, do ritmo chocável. E tem se estudado algumas coisas, como beta-bloqueador, principalmente esmolol, a gente tem alguns estudos com esmolol e alguns estudos com dupla desfibrilação, né? Dupla desfibrilação não é uma coisa nova, dupla desfibrilação. Você botar uma pá adesiva na posição habitual, né? E a outra, uma na frente e outra no dorso. Não é uma coisa nova. Década de 80 já se estudava isso. E hoje vem vindo à tona para ritmo, para principalmente fibrilação ventricular refratária. Então a gente entende que o esmolol como um potente antiarrítmico, né? E talvez a dupla desfibrilação, esmolol mais do que dupla desfibrilação, é o que tem se estudado de novo para esses casos de FV refratária. Na grande maioria dos casos de ritmos chocáveis, deu uma travadazinha aqui. Beleza? Tá me ouvindo, Calidão? Tô ouvindo perfeito. Beleza. Tranquilidade. Em relação ao uso de beta-bloqueador, a lógica faz total sentido, né? Porque você na PCR você quer inibir justamente essa resposta beta que é originada, né? Então, exatamente. o uso do beta-bloqueador pode ser uma flecha dourada aí para esse paciente, muitas vezes, né? Muita gente tem medo de usar, pensando, vai degenerar com a sistolia, mas o objetivo é você realmente inibir essa resposta, né? Dupla desfibrilação eu já fiz algumas vezes, tive boas experiências, particularmente, né? Não tinha pá adesivo quando eu tive a oportunidade de fazer, eu acabei usando 2 desfibriladores mesmo, né? Mas eu também achei bem bacana. Calilzão, a gente comentou aí sobre o primeiro pilar aí que altera a mortalidade em relação ao manejo da PCR, que é desfibrilar de forma precoce. O segundo que você gosta de falar tanto é compressão de alta qualidade. A gente está fazendo compressão da maneira certa, Calilzão? O que você tem a dizer a respeito disso aí? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Tem que imaginar a seguinte coisa, né, Júlio, que eu gosto de falar. Uma coisa que dá certo de 6 a 10% das vezes, a gente não está fazendo direito, né? Que é a sobrevida em 6 meses média do paciente com parada cardiorrespiratória. Então não pode estar fazendo direito. Tem alguma coisa a gente fazendo errado. Então o que acontece? Um estudo que eu gosto muito de citar, que foi um estudo coreano, né, que saiu em 2016, né? Achei iradíssimo, né? Ele é um estudo fácil de reproduzir, né? Que ele pegou as tomografias de tórax realizadas no período de 15 dias em hospital geral, hospital grande, e ele marcou o local de compressão do ACLS, que o ACLS recomenda. Linha intermamilar, né? A porção retroesternal, porção no meio do externo. E o que acontece? Quando a gente comprime, a gente quer comprimir o ventrículo esquerdo para gerar débito cardíaco, né? Volume sistólico final, aumentar o volume sistólico. Nessa série histórica, tá certo que tem várias críticas, né? Primeira crítica, é uma população homogênea, só coreana, que tem uma conformidade corporal diferente, vamos dizer assim. Essa é uma crítica, é de fato. Mas, assim,
A gente estava, o local que o ACLS recomenda estava certo, estava no ventrículo esquerdo em 20% dos casos. É muito pouco, 20% dos casos, né, cara? Muito pouco. Não é nada. E outra coisa, se você juntar via de saída do ventrículo esquerdo mais arco aórtico, juntando os dois, estava próximo de metade das vezes. Próximo de 50% estava comprimido, estava impedindo o fluxo de sair. Né? Então, isso levanta um ponto de interrogação gigantesco. Então, a partir desse estudo, que ganhou a corrente de estudo de local da compressão, de guiar o local da compressão com ultrassom e de monitorização fisiológica da compressão, ganhou cada vez mais força, para a gente ver se realmente a gente está gerando débito cardíaco com nossa compressão. Fazer por fazer é a mesma coisa de você pular do penhasco sem paraquedas. Então, você está entrando no escuro mesmo, de verdade. Né? Então, isso vem ganhando força. A sensação é que aplicar a receita de bolo para compressão, conforme a CLS recomenda, você vai errar na maioria dos casos. Vai fazer errar na maioria dos casos. Perfeito. É aí que nossa ultrassonografia à beira-leito acaba ajudando, né? Acaba auxiliando a gente a ver o local de compressão adequado, quando é que essa compressão realmente vai cair na topografia do VER. Você mesmo aí gravou altíssimos vídeos. Tem uns videozinhos aí de ultrassom. Monitorizado por ultrassom no local de compressão. Achei sensacional, né? Boa ideia. Vou publicar no Emergency Talks isso aí, ó, lá no Instagram. Publique que esse vídeo é massa demais. É muito publicar. Bom, né? Boa. Aprendi com você, já usei também, né? E já tive bons resultados também. Outro questionamento que fazem em relação a compressão de alta qualidade é a dicotomia compressão manual versus compressão mecânica, né? Tudo bem, compressão mecânica ainda não é a realidade do nosso país, por assim dizer, né? O estudo comparando os dois concluiu que não houve uma diferença significativa de eficácia em relação à compressão manual e compressão mecânica. Mas a questão é, né? Não valeria a pena a pessoa que está comandando a parada, né? Não focar em um desses fatores que é se o colega está comprimindo direito, se está deixando retornar o tórax, se está sendo na frequência certa, e simplesmente deixar um robô fazendo esse trabalho, né? O que você acha aí dessa dicotomia aí? Manual versus mecânica. O que acontece? Você já pontuou bem aí, que assim, se você for pegar a diferença lembrando que o estudo foi feito em uma condição ótima. Ou seja, o braço RCP manual foi com a equipe treinada para aquilo, então foi com uma condição ótima. Toda a equipe capacitada em fazer RCP e tudo. Mostrou que não houve diferença. Ponto. Num cenário onde tão pouca coisa faz diferença, e que eu enxergo que o que mais faz diferença hoje no tratamento da parada cardiorrespiratória é a organização do atendimento em si e um time bem entrosado, eu ganhar 4 mãos, 2 pessoas pelo menos, me ajuda demais. Sabe? Me ajuda demais. Certo? Então, minha sensação é, se você consegue organizar o seu serviço para tal, tem um protocolo de aplicação bem feito, vale a pena sim, sabe? Deixar bem claro, não há nenhum conflito de interesse, não sou patrocinado por nenhuma empresa de compressor mecânico, não há nenhum conflito de interesse. Mas como eu imagino que, por exemplo, principalmente no ritmo não chocável, a gente precisa de uma celeridade maior de atuação, de mais tempo para raciocinar, de espaço na mente, num curto espaço de tempo, tomar decisões críticas num curto espaço de tempo, realizar procedimento, seja pericardiocentese, toracocentese, PAI, funcional linha arterial, se você tiver um dispositivo, vai lhe ajudar demais, já que não há inferioridade. Eu posso falar a mesma coisa, por exemplo, do manejo de via aérea na PCR. O Airways 2 Trial comparou intubação com máscara laríngea, mostrou que foi um estudo de não inferioridade. Máscara laríngea não é inferior à intubação, mas é mais prática. Com certeza. Checar a posição e tudo. Então, se é mais prática, eu vou usar. Então, assim, se eu tenho disponibilidade de organizar meu serviço para tal, Calil, acho que vale a pena. Né? Vale a pena porque esqueci isso da mente, como você falou, esqueci isso da mente. E
acho que a gente vai falar mais disso à frente mais na live, o caminho é não parar de comprimir. A meu ver, é não parar de comprimir, né? Se eu tenho um dispositivo ali, hoje tem vários dispositivos de monitorização desses dispositivos de compressão, que eles filtram o ruído da compressão. Eu consigo ver o ritmo real que está acontecendo lá no desfibrilador. Tem uma empresa de monitores, desfibriladores que já tem isso. Testei, achei sensacional, né? Então eu posso deixar comprimindo e não interromper as compressões. A gente sabe que a interrupção das compressões traz a pressão de perfusão coronariana lá para baixo, né? Vai lá a zero a pressão de perfusão coronariana. Então, se eu não precisar parar de interromper as compressões, eu deixo a máquina tocando lá enquanto eu estou pensando na causa reversível, enquanto eu estou desfibrilando, sem pedir para afastar, sem parar de comprimir, enquanto eu estou ali entubando, passando a máscara laríngea. Então, eu ganho um leque de possibilidades de realização durante a reanimação. Perfeito. É isso aí. A chave é realmente minimizar interrupções e com certeza ajudaria muito. Carlos, não. Próximo tema que eu quero discutir contigo é em relação, cara, ao uso de vasopressor. Qual é a minha opinião sobre o uso de vasopressor na parada, né? É algo que tem sido, inclusive, comentado nos estudos. Cara, 1 miligrama de epinefrina é muita epinefrina, cara. Eu acho muita epinefrina. Eu acho uma descarga muito grande de vasopressor no corpo do paciente durante a PCR, né? E tem uma grande associação, inclusive, no pós-parada, a uma queda da pressão, né? Então, o que acontece? Eu não sou nem um pouco conservador em relação ao manejo da PA no pós-parada, né? A PA tá 150 por 90. Faz aí reposição volêmica, às vezes eu ligo até uma horazinha. Que vai cair. Para esse paciente. Mas hipotensão mata no pós-parada, né? Isso aí também você aborda bastante. O que tu tem a dizer a respeito pra gente, pros nossos cenaristas, sobre o uso do vasopressor na PCR? Cara, Gilbert, esse tema também é delicado. Eu concordo com você que é uma dose muito grande. Para você ter uma ideia que é uma dose muito grande, é uma dose que a gente usa no choque anafilático, por exemplo. Exato. Problema, no choque anafilático, eu não tenho problema algum com consumo de oxigênio no cérebro nem no miocárdio, que não é o cenário da parada cardiorrespiratória e da síndrome pós-parada, né? Então, em que uma dose cavalar de vasopressor, de epinefrina, ele vai aumentar muito o consumo, né? Então, por isso está associado a piores desfechos neurológicos, né? Então, o que acontece? Minha impressão pessoal, e depois vou dizer da literatura, tá? Minha impressão pessoal é que nem todo mundo precisa de vasopressor, nem toda parada precisa. E nos pacientes que se beneficiam de vasopressor, a gente ainda não encontrou a forma correta de fazer. Essa é a minha impressão pessoal. O que é que tem de literatura hoje sobre isso? Houve um estudo que mostrou que a adrenalina altera a mortalidade em 28 dias na parada cardiorrespiratória. O nome do estudo é Paramedic-2 Trial. Foi adrenalina versus placebo no pré-hospitalar do Reino Unido. Foi um estudo bom, bem desenhado, 18 mil pacientes, então bem bom o estudo, foi muito esperado. Ele mostrou que eu tive um benefício na mortalidade de 28 dias. No entanto, os pacientes que voltaram do grupo epinefrina voltaram com um desfecho neurológico pior do que do grupo placebo, né? Então eu tenho a que custas que eu estou ganhando um pouquinho mais de sobrevida, mas o paciente com um desfecho neurológico bem pior. Então a impressão que dá... E assim, 70% dos pacientes inclusos no Paramedic-2 tinham parada cardiorrespiratória por causas clínicas, né? Não era trauma, causas clínicas. E grande parte ritmos não chocáveis. Que é talvez onde o paciente se beneficia mais de vasopressor. Paciente que parou ali, que tem uma acidose, ou que tem hipercalemia, que estava no estado de má perfusão já antes da parada, né? Talvez esse paciente ele se beneficie mais de um vasopressor, uma dose maior de vasopressor. Então eu acho que a gente precisa encontrar. Existem vários estudos comparando epinefrina em bolos com vasopressor em infusão contínua, guiado por parâmetros fisiológicos. Eu acho que é mais plausível. Inclusive esse do vídeo aí, de um dos vídeos que eu fiz por ultrassom,
Eu fiz vasopressor em infusão contínua, epinefrina em infusão contínua, e os resultados que eu tive até hoje foram razoáveis, né? Claro que a gente não publicou, né? Não fez estudo ainda, mas são razoáveis, né? Agora aqui eu estou falando no mais baixo nível de evidência científica, que é a minha experiência pessoal. Mas é porque tudo ainda é muito experimental. Os estudos em modelos experimentais, suínos, principalmente, os resultados são muito animadores. A gente está falando de dobrar a sobrevida, de dobrar retorno à circulação espontânea e de desfecho neurológico bom. Então, são animadores. Eu acho que nos próximos anos aí, talvez, a gente venha com uma recomendação, fuja dessa receita de bolo e venha com a recomendação de individualizar mais, de acordo com o tipo da parada e principalmente com o estado hemodinâmico do paciente, pré e durante a parada cardiorrespiratória. Beleza. Calilzão, eu esqueci quem foi que perguntou, mas perguntou qual é a janela que a gente usa para ver a questão do local de compressão, né? Usa a subchifoide. A subchifoide é a mais factível. O que acontece? É a melhor. A maioria dos estudos com ultrassom para guiar local de compressão é feito com eco transesofágico, tá? É feito com eco transesofágico, que hoje não é factível na nossa realidade. Existem estudos com a janela apical de 4 câmaras e com a subchifoide. Os vídeos que eu tenho são todos de subchifoide. Eu acho mais prático, tá? Também. Eu acho mais prático e realmente dá para perceber, dá tranquilo para perceber isso aí. Então eu tenho usado a subchifoide. Agora, se me perguntar, Calil, tem validação científica a subchifoide? Não, mas a transesofágica tem. Os resultados foram muito melhores, retorno à circulação espontânea, sobrevida e maior variação para mais de pressão de perfusão coronariana. Então, tem estudos robustos com esses 3 desfechos, com esses 3 outcomes. Então, para eco transesofágico está bem solidificado. O que a gente está tentando agora é extrapolar para o transtorácico, apical 4 câmaras subchifoide, se a gente consegue extrapolar os mesmos resultados. Inclusive, provavelmente vai ser a tese de doutorado, né? A gente está vendo aí. Perfeito. Realmente vai ser isso aí. O Lucas Patrick, ele mandou o seguinte, disse que fez RCP no paciente, foi atestado óbito, depois o paciente voltou e ficou um tempo estável. Perguntou qual é a explicação. Qual é a explicação aí, doutor Calil? Por que o paciente do rapaz voltou depois de ter atestado óbito? Provavelmente ele não estava em óbito, né? Muito provavelmente. Talvez um erro de monitorização. Se foi constatado óbito por pulso, a gente sabe que é muito difícil, às vezes, sentir pulso. É um sinal vital, uma alteração do exame físico muito pouco sensível, né? Então, provavelmente foi constatado com pulso aí, o paciente não estava em óbito, né? Eu acho que é a única explicação. Pode ter sido milagre também, né? Coisas que a ciência não explica muito bem. Sobre o vasopressor ainda, Calilzão, eu já dei uma olhada em alguns estudos que falam sobre o benefício da epinefrina em bomba. Eu particularmente acho interessante, porque os estudos fazem com doses bem inferiores ao que é usado geralmente, a 1 miligrama aí de epinefrina, geralmente com 1/4 da dose, às vezes menos. Né? Isso. E o princípio acaba sendo muitas vezes o mesmo da compressão mecânica, por assim dizer, que é você não ficar lembrando o seu colega enfermeiro, o seu colega técnico, de fazer ali a cada 3, 5 minutos a epinefrina, né? Então é uma opção, mas tem que ter um parâmetro, né? Tem que ter um parâmetro. Tem que ter um parâmetro. Tem que se basear em alguma coisa. É isso que a gente vai estar tentando achar, né? Tem que ter um parâmetro. No momento, no que você se baseia? Pronto. Aí é que eu ia dizer, quando você falou do vasopressor. Você deve se basear, você tem que ter uma linha arterial. Na minha cabeça se eu não tenho linha arterial e capnografia em forma de onda, esqueça vasopressor e infusão contínua, porque você vai estar agindo no cego, às cegas, vamos dizer, né? Esqueça. Se você tiver uma linha arterial, você vai se basear pela pressão arterial diastólica, né? Uma linha arterial na femoral, que não é uma coisa difícil de fazer na parada, para quem tem prática, né? Vai na femoral, funciona, certo? Mas assim, se você não tem, faça como a CLS.
Agora, se você tem uma linha arterial, vale a pena. Porque o que acontece? O que é que eu quero fazer com vasopressor e infusão contínua? Eu quero gerar pressão de perfusão coronariana. A pressão de perfusão coronariana é a pressão do átrio direito menos a pressão na raiz da aorta, pressão arterial diastólica na raiz da aorta. Então, o que é que eu faço? Calil, a pressão do átrio direito tem que fazer uma PVC, então? Não necessariamente. Porque o que acontece? Eu devo manter a pressão de perfusão coronariana acima de 20. É o que os estudos falam. Então, beleza. Se é essa diferença, eu vou manter a pressão arterial diastólica pelo menos 30. Eu trabalho com 10 acima e deixo a pressão arterial diastólica em pelo menos 30. Que normalmente vai ser o valor da PVC do paciente, em torno de 10, 15. Então, eu trabalho com pressão arterial diastólica de pelo menos 30. Vou aumentando o vasopressor até que a minha pressão arterial diastólica esteja de 30 para cima e a compressão até que a capnografia em forma de onda esteja pelo menos 15. Celeste fala de 10, mas pelo menos 15. Vou guiando compressão pela capnografia em forma de onda e a dose do vasopressor vai aumentando a infusão até que ele chegue na diastólica pelo menos 30. Porque o vasopressor vai fazer isso, né? Aumentar a resistência vascular sistêmica, faz vasoconstrição e ele aumenta a diastólica. Então tem que ser pelo menos uma diastólica de 30. Aí se você me perguntar, vale a pena ficar fazendo no manguito? Não, porque o manguito depende do pulso, aí não vai conseguir ver. Tem que ser pressão, linha arterial mesmo. Linha arterial, com manguito realmente não dá, né? É para quem está com pulso mesmo. O Renan está perguntando o que fazer quando a gente não consegue identificar a causa da parada, em AESP ou assistolia? Eita, essa pergunta é difícil. Pergunta é difícil mesmo. Pergunta é difícil. O ponto-chave da parada em ritmo não chocável é você ir atrás exaustivamente da causa dessa parada, né? Porque ele deve ter feito essa pergunta, porque muita gente imagina o seguinte, não achou, trate o mais prevalente. Se você for pensar por isso aí, você vai trombolizar muita gente. Exatamente. Que a maior prevalente é síndrome coronariana aguda. Né? O caso mais prevalente é síndrome coronariana aguda. Então, off-label, lembrar que não tem estudo que corrobore isso aí, mas off-label você trombolizaria muita gente, vamos dizer. Porque muita gente trata dessa maneira, né? Vou logo fazer bicarbonato aqui. Bicarbonato é o grande bicarbonato aí, 2 gluconato. Faz gluconato, faz bicarbonato. Mas se você for por esse princípio aí, você vai fazer também toracocentese, e por aí vai, né? Vamos fazer aqui uma punção de mar, vamos furar aqui o pericárdio, drenar aqui. Então, assim, o que acontece? O que é que eu sugiro? Eu costumo usar uma frase que eu até usei na minha aula de choque ontem, da semana da sepsis, da Abramed. Quem não tem cão, caça com rato. Não é nem com gato, é até com rato. Mas se você não tem história, vai no exame físico do cara, vê se tem turgência jugular, vê se tem sinais de desidratação, vê se ele tem uma fístula ali, vê se tem edema assimétrico, sabe? Vê se tem algum sinal, alguma coisa. Se eu não conseguir tratar, e não se trata de uma parada prolongada, o que é que eu vou fazer? O que altera a mortalidade? Vou fazer RCP de qualidade para esse paciente, RCP de qualidade, vasopressor, e até achar a causa, ou então ele ter retorno à circulação espontânea, fazer um eletro, realmente aqui tem um síndrome coronariana com supra aqui, beleza? E pensar na causa, né? Mas, a meu ver, não vale a pena sair tratando as causas irreversíveis. Não vale a pena sair tratando, sabe? Não vale a pena ser soro. Faz soro para todo mundo, faz muito soro. Hipovolemia é uma causa prevalente, né? A gente até aceita tratar hipoxemia com intubação e tudo, mas assim, fazer soro demais, sabe? Mostrei ontem também que no quadro de choque, a hipervolemia está associada, hoje em dia, comprovado isso aqui, principalmente no choque vasoplégico, está associado a um aumento da mortalidade, uma pior mortalidade, né? Então, eu não aconselharia. Eu aconselharia você, como você falou, buscar exaustivamente, ir atrás mesmo, né, da causa da parada desse paciente. Exame físico e por aí vai, ultrassom, né? E vamos para frente. Porque há uma série de efeitos negativos na literatura relacionada a alguns métodos de tratamento, né? Especialmente o bicarbonato. Né? Isso. Pacientes que fizeram bicarbonato sem indicação tiveram desfechos favoráveis no pós-PCR. Né? Tem estudo, inclusive, falando isso. Né? Exato. Então, não, é uma droga, medicação, não é inócuo, né? Não é inócuo.
Soro também não é inócuo. Soro é uma medicação, é uma droga. Exatamente. Né? E como tal, a diferença entre a terapia e o veneno está na dose que você vai fazer, muitas vezes. Exatamente, né? Exatamente. O professor Marcos Dória está perguntando se tromboliza na PCR. O que tem de melhor assim, evidência em relação à CLS é o uso do tromboembolismo pulmonar, né? Acho que é nível ali, acho que 3, é ruim. 3B, algum é tipo, ruim, né? É, tem, menos pior, evidente, né? Por assim dizer. Mas assim, coronariana, nem se síndrome coronariana, não há evidência na síndrome coronariana aguda. Exatamente. No TEP, tem evidência, agora sim, é importante, ele até estar falando com o residente. Tem um artigo, um estudo, tá? Estudo controlado, randomizado, trombolizou, fez placebo. Né? Um estudo com N pequeno. Posso estar errado com N, que foi entre 16 e 20 pacientes. Metade teve retorno à circulação espontânea e outra metade não teve. Mas lembrar que se você for trombolizar no TEP, o protocolo desenhado para esse estudo foi 50 miligramas. 50 miligramas. Esse foi o desenho do estudo. Então, assim, como é o único estudo que habilitou, se você for trombolizar no TEP, você tem que reanimar pelo menos 45 minutos o paciente. Não dá para interromper antes disso. Exatamente. 45 minutos é um tempinho, né? Então, decidiu trombolizar, eu já trombolizei. Parado com suspeito TEP, ultrassom, VD grandão, já trombolizei. 45 minutos de reanimação, pelo menos, para você garantir que você está fazendo a coisa da forma correta. Exatamente. Calizão, ainda aí no Perdão, Jovem. Alteplase, tá? Alteplase, o trombolítico que foi feito no estudo. Alteplase, RTPA. Sim. Não tem estudo com TNK, com tenecteplase, né? Alteplase, o trombolítico. No TEP. Exatamente. No TEP. Calizão, em relação ao uso da ultrassonografia point of care na detecção de causas reversíveis na parada por ritmo não chocado, né? Como é que você maneja o ultrassom, né, na procura pelas causas? Né? Tem uma opção que é o protocolo CASO, que vai ali dividir direitinho. Tem gente que, durante todo o procedimento da reanimação, está lá com o ultrassom, tentando ver alguma coisa. Já vi estudo também em que você segue o protocolo CASO, você vai explicar bem direitinho aí para a galera o que é o protocolo CASO, e que durante a checagem de ritmo, você coloca o ultrassom point of care por 6 segundos, né? Você grava a sua imagem, retira o aparelho, e quando está acontecendo aí o procedimento, você vai lá e checa a sua imagem, né? Como é que você maneja o ultrassom durante a PCR para casos reversíveis? Pronto. Tem três leis, vamos dizer assim, na minha cabeça. Primeiro, é não interromper compressão. Claro. Por um tempo maior que o habitual. Não interromper compressão para fazer ultrassom. Tá? Então, isso é o primeiro mandamento. Porque compressão faz mais diferença. Né? Segundo mandamento, atire no choque obstrutivo. Tamponamento pneumotórax. Atire no choque obstrutivo. Terceiro, atire nas causas de perda de sangue. Aorta e por aí vai. Então, são esses 3 mandamentos, vamos dizer assim, é que você tem que seguir. O principal é jamais interromper compressões. Né? Sem dúvida. Jamais interromper compressões para fazer ultrassom. Né? Espera aí, para de comprimir aí rapidinho para eu dar uma olhadinha aqui. Não faça isso. Não faça isso, pelo amor de Deus. Então, siga esses 3 mandamentos. O protocolo CASA, ele segue algo parecido, né? Ele faz 3 passos e o pneumotórax eu vejo em paralelo, mas ele manda você fazer na checagem de ritmo por até 10 segundos. Ele atira, né? Tamponamento, pneumotórax e aorta, vasos, né? Para ver se não tem causa de sangramento. Então, se você seguir esses três mandamentos na sua cabeça, independente do protocolo que você siga, você vai... Existem outros protocolos de ultrassom na parada, FATE é um deles, né? Mas todos, de maneira em geral, seguem essa política. Eu gosto de fazer o clipe e sair. Até porque como a gente precisa de gente para comprimir procedimento, eu gosto de fazer o clipe e sair e olhar de novo, com mais calma.
principalmente quando a gente tem, né, por exemplo, quero ver se tem deslizamento pleural mesmo, sabe? Quero ver se tem deslizamento pleural. Faço o clipezinho, sai, aí eu vou olhar direitinho a linha pleural. Na busca por uma das causas de parada por choque obstrutivo, que é o pneumotórax, né? Então eu gosto muito dessa técnica. Eu sou aquele que que mesmo durante a reanimação também tá lá dando aquela curiadinha, vendo se eu acho alguma coisa. Aí para compressão, né? Durante a gente vê pelo local de compressão. Aí subchifoide ali e vamos olhando, né? Exatamente. Aí você segue o jogo. Perfeito. Mas eu também acho esse lance de você gravar a imagem, eu acho sensacional, né? Como eu estava falando, que fala no estudo é que você faz isso você não faz pelos 10 segundos, você faz por 6 segundos para minimizar justamente o tempo de compressão. Aí deixa o pessoal fazendo a reanimação e vai lá, olha a sua imagem quando possível. Uma coisa interessante, Jovet, que eu comecei a praticar é de contar mentalmente o tempo que está parado a compressão, sabe? 1001, 1002, porque o tempo é muito relativo. E às vezes você está, principalmente quando você está fazendo ultrassom no intervalo de compressão, porque você mira toda a sua atenção para a tela do ultrassom e esquece que o tempo está passando. No ACLS eu já fiz vários testes, né, com isso. Ó, na hora do debrief, né? Você acha que você estava levando quanto tempo para olhar o ritmo, checar se tinha pulso, quanto tempo? E as pessoas sempre, sem exceção, acham que estavam com um tempo menor do que estava na realidade. Que a atenção dele está desviada para outro foco naquele momento, né? Então, e sempre passa de 10 segundos. Então, começa a contar na sua mente, enquanto você está olhando o ultrassom, ali 1001, 1002, 1003, para não passar do tempo adequado, né? Para não interromper compressões por um tempo mais do que o necessário. Perfeito. Carlosão, parada por tamponamento cardíaco. Como é que você aborda? Como é que você faz para drenar? Como é o procedimento aí? Se tiver ultrassom, a gente faz guiado por ultrassom. Pode ser pela apical de 4 câmaras, com probe linear. Dá para fazer durante a animação. Se não, a gente faz por visualização indireta, pela subchifoide mesmo, né? Subchifoide com probe setorial ou convexo, você não pode considerar uma drenagem guiada por ultrassom. Lembrar que o que a gente considera drenagem guiada é visualização sempre da agulha todo o tempo, né? Isso aí que a gente considera drenagem guiada. Então você pode fazer visualização direta, né? Você vi que tem derrame aqui, vou funcionar. Se eu não tiver ultrassom, né? Se eu tiver evidências clínicas disso, tamponamento, tinha uma história para tal, né? Turgência jugular, abafamento de bulhas quando a chegada do paciente, aí a gente usa a técnica da punção de Marfan mesmo, né? Subchifoide. Lembrar que normalmente para o paciente ter retorno à circulação espontânea, você tira uma quantidade bem pequena, 15, 20 ml de sangue ou de líquido que esteja causando tamponamento, e você já consegue retorno à circulação espontânea desse paciente. Perfeito. Se a causa for tamponamento, né? É isso aí. Carlosão, vamos entrar agora na parte de retorno à circulação espontânea, né? Bora. Que para mim o ultrassom point of care também tem um papel importantíssimo, especialmente na detecção do que a gente chama de pseudaesp, né? Que foi uma das coisas mais sensacionais que eu já tive a oportunidade de ler, né? Lembrar que você não sentir o pulso não significa que o paciente não tenha retornado à circulação espontânea, né? Esse justamente foi o estudo em relação à pseudaesp feito com pacientes que tinham ritmo organizado. E foi isso que grande parte deles haviam retornado à circulação espontânea e que, na verdade, não tinham um pulso palpável, né? E que a gente conseguia ver uma atividade cardíaca organizada através da ultrassonografia point of care, né? Mas esse não é o único, o ultrassom point of care não é o único acessório que a gente vai utilizar para avaliar um retorno à circulação espontânea. Como é que você avalia retorno à circulação espontânea no paciente? Diz aí pra gente. Pronto. O que eu acho que a gente deva fazer hoje é monitorização fisiológica do retorno à circulação espontânea. Pressão arterial, linha arterial, que aí eu vou ver o pulso, com linha arterial eu vejo a curva de pulso ali, né? Vejo a curva de pulso, capnografia em forma de onda, subiu acima de 30, e ultrassom. Então, eu não preciso hoje
checar pulso para nada, nem parar para dar compressão. Eu posso ver o momento em que ele teve retorno à circulação espontânea. Ah, beleza, teve retorno à circulação espontânea, vou me interromper a compressão. Né? Então, na minha mente é compressão monitorização fisiológica o tempo todo, né? Fisiológica e de imagem. Então, se eu tenho capnografia em forma de onda, pressão em uma linha arterial, acabou-se, né? Acabou-se. Não precisa estar checando o pulso. Beleza, cara. Show de bola. É isso aí, concordo. Não há necessidade de checar pulso, como você tem outros parâmetros bem mais confiáveis para checar o RP. Isso, exato. Mas, para fechar, oi, pode dizer. Não, já estava concordando com o que você disse. Como a gente falou até da pergunta do colega aí, né? O pulso, ele é muito falho, né? Bastante. Muito falho. Carlosão, vamos fechar. O que é que mata mais no pós-parada? O que o médico não pode deixar de estar ligado no pós-parada? Hipotensão é um dos fatores. Bora falando aí dos outros. O que você tem a dizer aí sobre pós-parada? Tem algumas coisas que matam. Vamos começar, então, da oxigenação. Né? Hipóxia mata, hiperóxia mata. Ponto. Hipóxia e hiperóxia. Hipóxia mata mais do que hiperóxia, mas hiperóxia mata também. Então, busca uma saturação entre 92% e 94%. Com relação à ventilação, hipocapnia mata muito mais do que hipercapnia. A hipercapnia excessiva mata também. O ACLS mesmo, ele passa o final de semana todo dizendo para você não hiperventilar, né? Para não fazer hipocapnia. Hipocapnia está associado, para você ter uma ideia, não só a pior mortalidade, mas há um aumento de 3,5 vezes, um odds ratio de 3,5 vezes, um likelihood ratio de 3,5 vezes de pior desfecho neurológico do que os pacientes que não tiveram hipocapnia. Então é muita coisa. Hipocapnia e hipercapnia excessiva matam também. Mantenha aí um PCO2 em 35 e 40, está excelente para esse paciente. Hipotensão dobra a mortalidade na síndrome pós-parada, dobra, aumenta em 2 vezes, um episódio só de hipotensão. Então, evite a hipotensão. E se ela aparecer, trate prontamente. Porque o tempo exposto à hipotensão também piora. Também é pior. Quanto mais tempo ele ficar exposto a um cenário de hipotensão, aumenta a mortalidade. O que mais? Tem mais uma coisa que altera a mortalidade? Não, o que mais altera a mortalidade é isso. A oxigenação, ventilação e hipotensão. E tem uma coisa que diminui a mortalidade, né? Que é controle direcionado de temperatura. Exatamente. Controlar a temperatura do doente é a única coisa comprovada que melhora a mortalidade. O que melhora também é você não matar o doente. Não deixar com que as coisas que aumentam a mortalidade aconteçam, né? É justo. Isso aí é primordial, né? Carlosão, não tenho mais perguntas para você. Queria dizer que foi sensacional, como eu estou dizendo. Cada vez que você fala disso, eu reviso, eu aprendo sempre um conceito novo sobre o manejo da parada cardiorrespiratória, certo? Como eu estou dizendo, eu não podia ter chamado uma pessoa melhor para isso. Nessa sua sequência de lives aí da semana do emergencista, ontem foi dia do médico emergencista, feliz dia do médico emergencista. Para nós, né? Para você, para nós dois. Vou para outra live agora, né? Então eu queria agradecer a tua presença, queria agradecer a presença de todos os cenários que estavam aqui. Você tem alguma consideração aí, final para a galera? Tem, sobre esse tema tem, né? Consideração. Estudem. Parada cardiorrespiratória é uma doença prevalente, grave. Estudem o que realmente faz diferença no tratamento desse paciente, dessa condição. Se dediquem a isso. E caso você não queira ser um ressuscitologista, estudioso da parada cardiorrespiratória, foque no que altera a mortalidade, principalmente na parada cardiorrespiratória por ritmo chocável, que é a mais prevalente no estado hospitalar, que é RCP de alta qualidade, desfibrilação precoce e um cuidado pós-parada bem feito. Não deixar com que aconteçam as coisas que aumentam a mortalidade na síndrome pós-parada. Isso é o básico, é o que vocês devem ser muito bons, né? Onde vocês devem ser muito bons. Então o recado que eu tinha para dar era esse. Há muito que ser feito ainda, né, Carlosão? Mas aí tudo que você abordou é um excelente começo para ficar na cabeça da galera. Sensacional. Carlosão. Tinha caído aqui. Caiu aí, né? Carlosão, grande abraço, meu filho. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, tá?
Espero que a gente possa marcar outros momentos aí para que eu possa aprender mais, para que a galera possa aprender mais. E tamo junto, né? Tamo Outubro junto. vai ter Emergency Talks. Dia 2 de outubro, o tema vai ser sepse e o convidado é o professor Luciano Azevedo. Marcado já. Esse é de peso, viu? Esse cara é bom. Muito bom. Segunda-feira já sai a arte do evento e para quem é assinante da plataforma vai ter uma pré-venda aí, vai receber já e-mail amanhã já. Show de bola. Show de bola. Pois é isso aí. 2 de outubro, Emergency Talks, hein? Aguardem aí as novidades. Sigam o Emergency Talks. Vamos lá no perfil desse rapaz aí, que tá muito bom. Calilzão, Um grande abraço, meu filho. Abraço, boa noite. Valeu, querido. Até a próxima, hein? Abraço. A gente se fala. Valeu. Queridos cenaristas, é isso. Grande abraço para vocês. Muito obrigado por terem prestigiado a live. E estou convidando vocês para a live que eu vou ter agora com o Milé Brandão sobre infarto agudo do miocárdio. Vamos falar sobre a abordagem no pré-hospitalar, no intra-hospitalar. Também vamos dar alguns toques importantíssimos sobre o eletrocardiograma nessa patologia de altíssima mortalidade, tá? E que demanda tanto cuidado por nossa parte. Pessoal, grande abraço e até já já, hein? Valeu!